Estamos hoje aqui na posse da nova diretoria da AME Brasil, Associação de Ministros Evangélicos do Brasil, a seção Bahia. Comigo, o vereador Joseval Rodrigues. Queria fazer uma pergunta, vereador. Qual a importância dessa nova posse, dessa diretoria aqui para Salvador? Uma importância muito grande, pois os homens de Deus, as mulheres de Deus, as pessoas que propagam princípios e valores cristãos estavam sem uma instituição forte, consolidada na rocha, para poder representá-los. E hoje, com essa posse dessa nova diretoria, nós temos sim um grupo de ministros, de homens e mulheres que estão a serviço do reino através de uma instituição muito consolidada, como a AME Brasil, agora Seção Bahia. Essa diretoria vai ter essa função, vai ter essa missão de abrir portas, de fazer com que o evangelho seja propagado de forma que os organismos governamentais, as instâncias todas, elas não prejudiquem. Então a AME tem esse papel, tem essa missão em abrir portas para a evangelização. O senhor faz parte da comissão da Frente Parlamentar, responsável pelos templos religiosos na capital baiana. Como vai ser essa interlocução dessa Frente Parlamentar com a Associação AME Brasil? Total, nós já começamos desde o início, desde o primeiro momento. Nós vimos que a AME Brasil nos dá uma facilidade muito grande. Antes nós tínhamos que conversar com diversas denominações religiosas. E com o advento da AME Brasil, a organização da AME Brasil, nós vamos conversar agora com uma instituição consolidada. Então isso facilita muito. Eu acho que vai ser muito produtivo, vai ser muito produtiva a nossa relação, a nossa caminhada, pois com a instituição que tem em todo o Brasil e agora aqui na Bahia também, sendo organizada, nós vamos poder tratar diretamente de assuntos que dizem respeito ao exercer da missão do ministro de Deus. Uma outra pergunta, vereador. Como é o contexto político-social? Porque o senhor é vereador, né? Política da capital baiana. Como vai ser essa interlocução da Câmara Municipal com a AME Brasil no seu mandato? Total interlocução de discutir projetos, discutir facilidade para os templos religiosos, no modo geral, de todas as denominações que compõem a AME, e ver que, principalmente no que tange a questão de princípios e valores cristãos, o nosso mandato está à disposição da AME para servir e lutar na nossa cidade, para que nada que venha a atingir princípios e valores cristãos possa se propagar. Então eu quero convidar o soldado Príncipe, nosso deputado estadual. Boa noite a todos. Que a graça e a glória do nosso Deus esteja com todos vocês. Que essa entidade está sendo criada, está sendo elaborada, na forma do carinho que está sendo. As portas lá do meu gabinete, o gabinete de Joseval, foram abertas, continuam abertas, minha porta já é aberta. Não, porque minha política é a ocupação, não é vazio. Então a nossa política está lá, a manifestação livre de ocupar os nossos espaços. E então nosso gabinete estava aberto para todos. Somos servos do Senhor, há 22 anos consagrados na fé, novo ainda, são 50 anos de idade. Mas há 22 anos consagrados na fé, e graças a Deus por ter na honra de participar desse projeto, de caminhar nesse projeto, de ajudar esse projeto a se tornar realidade aqui na Bahia. Sei que não é mais um embrião, esse mundo já nasceu, já está aqui, o sonho se tornou realidade, está sólido. E tudo aquilo que nasce sólido e que tem a mão do Senhor sobre ela, a tendência é só ela crescer. Mais uma vez aqui na cobertura da posse da AME Brasil, Seção Bahia, comigo Eduardo Silva, ele que faz parte da direção da Prisco Produções, responsável pelos maiores eventos evangélicos aqui da capital baiana. A pergunta, Eduardo, o que a Prisco hoje oferece à AME Brasil e todos os seus associados, os seus mais de 10 mil pastores da Bahia? É um prazer estar falando aqui para a Rede Sempre. E para nós, da Prisco Produções, a gente vai trazer entretenimento. É o que a gente pretende trazer para esse público evangélico, tanto na área de cinema, na área de shows, na área de eventos, de congressos, palestras e outros mais. Então estamos colocando a nossa produtora, a Prisco Produções, à disposição dos pastores que vão fazer parte da AME Brasil. Eu sou da diretoria social e a gente problematizou a seguinte questão: quem cuida dos pastores?
A quem esse pastor recorre em momentos de solidão, de lágrimas e de dor? A gente vai trabalhar a respeito de ouvir esse ministro através de atendimentos psicológicos. Então a gente vai ter a oportunidade desse ministro chegar até nós. Antes, porém, nós vamos trabalhar com entrevista estruturada, onde nós vamos conhecer a necessidade desse ministro através dessa entrevista. Ele vai passar por mim e ele vai assim ser entrevistado. E após essa entrevista, a gente vai analisar quais são as áreas emocionais que esse indivíduo, que esse ministro precisa de intervenção. Estamos aqui na cobertura da posse da nova diretoria da AME Brasil, seção Bahia. Comigo, doutora Jéssica Eleodoro, que faz parte aí da questão social da AME Brasil. Ela que também é psicóloga. E a pergunta bem clara, a gente sabe que hoje no contexto evangélico, muita gente entrando em depressão, muitos pastores cometendo até suicídio devido a esse fardo pesado. E a AME Brasil tem essa preocupação, né? Preocupação social e psicóloga, né? E a pergunta que eu te faço, qual área que a senhora irá desenvolver na AME Brasil e a importância desse serviço social? Boa noite a todos. A diretoria social compete em olhar o ministro como indivíduo integral, né? A nossa proposta é cuidar daquele de quem cuida. Então a gente vai trazer algumas propostas de cuidados para esse ministro, como acompanhamento psicológico, feira de saúde para o próprio ministro, como acompanhamento de médico clínico, ginecologista, urologista, fonoaudiólogo. Então a gente vai ter um espaço para a promoção de saúde desse ministro. Então essa é a proposta da diretoria social, trazer um ambiente para que este ministro possa também cuidar da sua saúde. Uma outra pergunta, a gente sabe que pastor é uma questão familiar. Existe algum projeto também desenvolvido para a família desse pastor, desse ministro? Sim, nós temos um grupo terapêutico para a esposa de pastores, ao qual a gente vai trabalhar a respeito da visão da mulher, integrando ela a respeito de que ela também é mulher, esposa, mulher filha, mulher ministra, mulher mãe. Então a gente vai tentar valorizar essa esposa de pastor, trazendo uma perspectiva do feminino dela, né? Porque ela também, embora o pastor seja na linha de frente, mas a esposa e a família também acaba abarcando todo esse chamado. Então a gente tem uma proposta de um grupo terapêutico para essas esposas de pastores, para que elas possam ter um espaço para trabalhar suas demandas e ter força para seguir o chamado juntamente com seu esposo. Shalom. Shalom. Paz e graça. Paz do Senhor a todos. Quando nós falamos de fazer um evento em nossas igrejas, todo mundo pergunta, pastor, quem vai vir de fora? E esquecemos que aqueles que têm pago o preço de oração, de renúncia, muitas vezes por não ter projeção na mídia, muitas vezes por não ter uma projeção nacional, ele é diminuído. Não, ele não é menor, ele acaba sendo diminuído. E uma das missões da AME é resgatar essa autoestima, é o brilho do ministro e também da ministra evangélica, da família desse pastor, dos filhos desse pastor, dos auxiliares desse pastor. Então o desejo da AME Brasil é o ministro em primeiro lugar. Estamos aqui agora na cobertura da posse da AME Brasil, seção Bahia. Comigo, o apóstolo Rogério Miranda, ele que é teólogo e pastor presidente da Igreja Apostólica Fruto do Espírito. Apóstolo, qual a importância da AME Brasil, o senhor que lida com pastores há mais de 20 anos, nesse contexto de ministros? O que a AME Brasil vem agregar teologicamente para esse grupo de pastores? Boa noite. É importante a existência dessa instituição na sociedade, do ponto de vista para alcançar as igrejas, os ministros evangélicos hoje aqui em Salvador, na Bahia, para dar um suporte administrativo, eclesiástico, suporte na formação de novos líderes, orientar os pastores no que diz respeito ao conhecimento cristão, orientar os pastores no que diz respeito a conhecimento administrativo, previdenciário e fornecer aos pastores, através de todo o seu projeto, uma estrutura para dar aos pastores condições de exercer seu ministério.
Hoje nós encontramos assim algumas dificuldades no exercício ministerial. Eu acredito que esse novo momento da AME, esse projeto da AME, é um projeto inovador e vai vir com muita força para agregar a esses pastores valores que são fundamentais para o exercício sacerdotal. E só existe um lugar onde o Senhor derrama a bênção dele. Salmo 133, a Bíblia fala que Nematof, Manaim, Chevete, Afinam e Errade, quão bom e quão suave é que os irmãos se aceitem juntos em unidade. Você pode dizer amém? Amém! Vamos lá. Nossa missão: promover e defender a dignidade pastoral e ministerial de seus associados e de sua família, oferecendo-lhe um apoio para atender às suas necessidades espirituais, emocionais, físicas, intelectuais e culturais. Coisa mais difícil para qualquer pessoa que exerce qualquer tipo de atividade é ela procurar uma porta e ela não encontrar uma porta quando é necessário que essa porta esteja aberta. Então, por isso que nós estamos nos propondo, né, a trabalhar nessa associação e cada um na sua expertise aqui, fazer com que essa missão realmente venha a acontecer. Ser uma instituição relevante e confiável na defesa da dignidade e das prerrogativas pastorais, junto às igrejas e aos poderes constituídos do país, tendo todos os pastores interdenominacional do Brasil como associados. Amém? Não temos placa de igreja, já foi falado aqui. Todos são muito bem-vindos e porque nós acreditamos que cada um aqui pode somar nesse grande projeto. Na cobertura agora do evento da posse da seção Bahia da AME Brasil. Comigo, Dr. Santos, ele que é o diretor jurídico da associação. O que esperar de toda a consultoria jurídica para os associados da AME Brasil? Bom, boa noite. É uma satisfação, primeiramente, estar aqui com o povo de Deus. E nós entendemos que uma instituição desse porte, ela tem a seu aspecto legal, apesar do aspecto espiritual, mas tem seu aspecto legal. E nós esperamos que todas as pendências, tudo aquilo que envolva o aspecto legal, seja resolvido da melhor forma, né, pelos princípios de justiça e pelo ordenamento legal do país. Nós estamos já concluindo esta solenidade de posse e nós vamos começar pelo nosso presidente, que vai assinar aqui a sua ata de posse nesta noite de hoje, o apóstolo Denis Rodrigues dos Santos, diretor-presidente da AME Brasil, seção Bahia. O diretor de ensino e capacitação, o bispo Odimário da Silva Teixeira. Para a diretoria de publicidade e marketing, o pastor Wesley Marques Bonina. Na cobertura agora da posse da nova diretoria da AME Brasil Seção Bahia, comigo, Wesley, ele que é diretor do Departamento de Comunicação e Marketing da associação. Como que esperar, né, da comunicação da Associação de Ministros Evangélicos do Brasil com os ministros associados? Olha, no primeiro momento é um grande desafio, porque dizem que os pastores não conseguem se comunicar entre eles, né? Mas eu acho que isso é uma crença que pode ser vencida. Eu acho que com uma boa apresentação do que você deseja alcançar, dos seus objetivos e principalmente com entrega, né, entrega àquilo que você se compromete, eu acho que esses resultados vão se multiplicando entre as pessoas. E eu acredito que o pastor, ele precisa de um suporte, de estrutura. Digamos que uma associação que pense mais nele, né? Ele como pastor, está sempre pensando nas ovelhas, nas igrejas, mas quem pensa nele? Quem pensa na previdência dele? Quem pensa nos benefícios que ele pode alcançar? Quem pensa na família dele, no suporte? Então eu acredito que a AME ela tem esse objetivo. Também a pastora Jéssica Cardoso Eleodoro, diretora social da AME Brasil.
nossa secretária executiva, a senhora Andréa Nascimento dos Santos Ramos. O apóstolo Jair Góes da Silva. Ainda na cobertura da posse da AME Brasil Seção Bahia, comigo o Bispo Alex Lima, ele que é o diretor administrativo da AME Brasil. Bispo, o senhor sabe que hoje em dia tem muitas associações, né, de pastores, muitas ONGs de pastores que dizem que vão desenvolver desenvolver um trabalho com os pastores, com as igrejas, mas às vezes não tem um registro, não tem, né, não passa nem do papel. O que esperar da AME Brasil nesse quesito, não só administrativo, como também jurídico? A AME Brasil, me fale um pouco da fundação dela, de onde ela partiu e como está ela hoje perante o âmbito nacional administrativo. Bom, na verdade, a AME Brasil ela está sendo reativada, porque, como você muito colocou, ela não cumpriu muito as suas finalidades. Então, foi dado essa missão através do apóstolo Tênis, que o diferencial não é questão só do documento, que ela existe no documento, mas as pessoas que foram escolhidas para fazer o trabalho, que são pastores, pastoras, mas são técnicos, que têm algo mais a oferecer do que uma carteira, do que apenas uma associação que só no papel. Então, a diferença básica da AME Brasil são o seu corpo técnico que vai atender o pastor e a sua família em respectivas áreas. E vamos ter para atender presencialmente, vamos ter uma sede, já estamos arrumando já a sede já, será no Centro Empresarial Iguatemi, vamos ter lá essa sala, estamos só definindo a questão da sala, estamos ajustando lá. Então assim, não vamos só estar no papel, nós vamos realmente apresentar soluções para o ministro evangélico. Pastor Rosenildo Almeida Santos. Leonardo Araújo Eleodoro Souza. Ainda na posse da nova diretoria da AME Brasil Seção Bahia, comigo o Bispo Aldimário Teixeira, ele que é vice-presidente da Associação AME Brasil e também responsável por toda a questão didática, né? Então, o que esperar dessa didática? Qual é a principal meta no quesito educacional para esses pastores? Glória a Deus, Shalom. Eu queria mandar primeiro um abraço, antes de falar qualquer coisa, para minha querida amiga Patrícia Lane, né? Ela não pôde estar com a gente, né? Mas um beijão no teu coração. Meu querido pastor Alex, o propósito da AME não é criar nenhuma doutrina nas igrejas no qual os pastores que são presidentes, são líderes, são ministros, vão se associar. Não, nada disso. Cada igreja já tem a sua doutrina formada, já tem a sua visão que veio do trono de Deus para cada um, e cada um que siga a sua visão que vai ser abençoado. O nosso propósito é justamente o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos nos capacitar. A Bíblia fala em Oséias capítulo 6, versículo 3: conhecereis e prosseguireis em conhecer o Senhor. Só existe uma forma de conhecer o nosso Deus, buscando Ele nas Escrituras Sagradas. Bispão Rogério Pimentel Porto. Apóstola Andréa Soares de Melo Rodrigues. Pastora doutora Edinalva Moreira dos Santos. Ainda na sessão de posse da Associação de Ministros Evangélicos do Brasil, AME Brasil Seção Bahia, comigo aqui o Bispo Rogério Pimentel, ele que é um dos secretários dessa associação. Qual a proposta real da AME Brasil, como o senhor falou, logo após, antes aqui de começar tudo, que não está vindo para concluir tudo, para ser o salvador da pátria, mas para somar. Qual é a ideia da AME Brasil nesse quesito de somar junto aos ministros evangélicos? Shalom, queridos. Eu falava no vídeo acerca do propósito, da proposta inicial da AME. Jesus disse que o reino de Deus não tem aparência exterior, que o reino de Deus está dentro de nós. A proposta da AME é tentar manifestar e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E não há nada melhor para a gente fazer daquilo que Jesus nos ensinou. Por isso que Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. A nossa proposta
fazer aquilo que Jesus nos ensinou, cuidar de gente. Pastor José é um livro dos Santos Neto, também um dos advogados também da Brasil. Nosso amigo José Eduardo dos Santos da Silva, do Ainda na posse da nova diretoria da AME Brasil Seção Bahia, comigo o bispo Rosenildo Santos, ele que é um dos diretores do Conselho de Ética da associação. A gente sabe que Conselho de Ética é algo muito sério, porque vai tratar literalmente com diversos casos que a gente sabe que existe, né? A gente sabe que existe muitos erros, né? Porque o ministro não é de ferro, o ministro não é super-homem, o pastor ele tem falhas. E o que é esperar desse conselho? Vai ser um conselho totalmente parcial, imparcial? O que esperar deste conselho? Tem que ser um conselho igual o ajudador de Jesus na cruz, Simão Sirineu. Nós estamos precisando de ajudar e não condenar. Como aquela mulher que estava sendo apedrejada porque estava em flagrante adultério, o Senhor Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós temos essa voz que vem ajudar, vem agregar, vem acolher. A AME é um braço amigo, é um abraço amigo, é um pai e um irmão que muitas vezes o pastor não tem. O pastor se desgasta em dar e muitas vezes ele não recebe. O principal que é amor, que é compreensão, alguém que possa ouvir a sua voz. A AME Brasil vem com essa proposta. Tem pastores hoje sofrendo, tem pastores, queridos, que vocês nem podem, eu não quero aqui, sabe, colocar tantas necessidades que o pastor sofre, mas nós sabemos na nossa pele que o pastor sofre. Não vai ser fácil reerguer esse muro aqui em Salvador. São vários interiores, nós vamos alcançar, muitas pessoas têm nos procurado, mas só que no final desse versículo, Salmo 126, a Bíblia fala que aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. Se for necessário chorar, nós vamos chorar, mas vamos chorar juntos. Se for necessário pagar o preço, nós vamos pagar o preço juntos. Mas pode ter certeza, toda lágrima será semeada, mas nós vamos colher com alegria, para a honra e glória do Senhor Jesus. O encerramento agora da posse da nova diretoria da AME Brasil. Comigo, o diretor-presidente, apóstolo Tênison Rodrigues. Qual a meta e qual a principal missão da AME Brasil? Olha só, nós estamos aqui sonhando com grandes projetos agora para a Bahia. A nossa primeira meta é inaugurar nossa sede, que será lá no Centro Empresário Iguatemi. A partir desse momento, abrir as portas para os associados, para aqueles pastores que desejam de fato caminhar conosco. Grandes projetos virão, uma grande conferência de ministros da Palavra de Deus aqui na Bahia, para 5.000 pessoas. E a expectativa de estar atendendo os ministros, a expectativa de estar mentoreando, a expectativa de estar abrindo as portas para vários cursos de capacitação. Esse é o nosso objetivo, o nosso lema é esse: dignidade, excelência, honra. Então Deus, ele deseja fazer algo novo a partir dessa noite aqui na Bahia. A grande pergunta que não quer calar: como que o cidadão, como que o ministro, qual é o critério para ele fazer parte dessa associação? Olha só, ministro a gente fala de âmbito geral, né? Ministro é aquele que anuncia a palavra de Deus, sendo ele evangelista, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, ele pode sim fazer parte, é uma associação de ministros. Nós não somos associação de igrejas, não somos convenção de igrejas. Nosso papel, o nosso objetivo maior da AME Brasil é cuidar do ministro. Então aqueles que pregam a palavra de Deus, anunciam a palavra do evangelho, a palavra de boas novas, ele sim pode fazer parte tranquilamente da associação. Agora, claro que nós vamos ter alguns critérios, nós vamos ter critérios de avaliação. Nós temos aí um conselho de ética preparadíssimo para que esse ministro possa passar por esse conselho de ética, mesmo porque a credencial da AME Brasil será uma credencial que vai trazer credibilidade. Então, esse é o nosso objetivo.
considerações finais. Consideração final é muita alegria, debaixo de muita chuva, pastor Alexandre. Foi um sucesso total, absoluto. Olha como é que está essa praça, cheio de pastores, cheio de ministros. A expectativa é de muita alegria, sonhando com o Salmo 126 e fazer algo diferente aqui na Bahia. Pode ter certeza, eles vão beber dessa fonte aqui agora. A Bahia nunca mais será a mesma. A AME Brasil está chegando com a proposta consistente de fazer algo que nunca foi visto aqui na cidade de Salvador, que sai em toda a Bahia. Deus abençoe vocês.